Olá, nessa série de Saúde hoje nós temos um grande prazer de falar sobre espiritualidade e religiosidade na saúde, né? E é com grande prazer que nós temos o doutor Alexander Moreira, é, professor titular de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele foi um dos fundadores do setor de espiritualidade, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria. De longe, né, a pessoa que mais entende desse assunto no Brasil, tem livros nacionais, livros internacionais, né, pesquisas num nível de seriedade assim, num patamar internacional. Então, acho que esse é um assunto assim muito é, importante para a gente discutir. Acho que vamos, vamos talvez atacar aí alguns assuntos nessa área, né? Então, agradeço de antemão, né, doutor Alexander, e a primeira pergunta, né, que eu faria, assim, qual é a diferença de religiosidade e espiritualidade? Acho que essa uma parte conceitual importante da gente já começar definindo, Alexander. Ótimo. Ronaldo, obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que tem realizado aí de divulgação. Então, há uma série de divergências sobre o conceito de religiosidade e espiritualidade, mas um que a gente tem trabalhado junto com vários outros autores, espiritualidade, conceito mais amplo, que tem a ver com a nossa relação com uma realidade transcendente e sagrada do universo. Toda a tradição espiritual fala de uma realidade transcendente, que vai além desse mundo material que a gente vive. Fala de Deus, deuses ancestrais, espíritos, etc. E isso seria algo essencial da existência. Então, isso seria a espiritualidade. E essa espiritualidade pode acontecer dentro de uma comunidade, um grupo de pessoas que compartilham crenças e práticas. Isso seria uma religião, e a religiosidade seria fazer parte de uma religião. E, de um modo geral, então, a espiritualidade é um grupo maior, de busca do transcendente sagrado. Quando acontece num grupo que compartilha crenças e práticas de uma religião, chamamos de religiosidade. Mas é possível haver a espiritualidade sem a religião e a religiosidade. Quais são os principais mitos, assim, que você que é um grande estudioso aí nessa área, quais os principais mitos, né, entre fé, entre espiritualidade e a ciência, né? Você é um homem da ciência que tem os maiores níveis, né, do que um pesquisador brasileiro possa ter, como na condição de professor titular, né? Quais são os mitos, assim, as incompreensões, e também as incompreensões dessa relação fé, espiritualidade e religiosidade, quando aplicado, assim, no setor saúde? Muito interessante. Uma das primeiras ideias que vem na nossa cabeça é a ideia de uma necessária oposição entre fé, espiritualidade, ciência e razão, como se houvesse uma batalha eterna entre isso. Esse conceito surgiu basicamente, se disseminou no final do século XIX e do século XX. Então, alguns conceitos surgiram. Primeiro, de que a fé e a espiritualidade era algo necessariamente contra a ciência, contra a razão, era algo em que a ciência teria provado que não existe nenhuma dimensão transcendente do ser humano, do universo. Então a religiosidade seria algo de superstição. À medida que você avançasse a racionalidade, avançasse o estudo científico, desapareceria a espiritualidade e a religião, e que a religião então seria fruto de uma imaturidade psicológica, e que ela geraria também neuroses. Quer dizer, a religiosidade seria fruto de uma imaturidade psicológica, uma grande causa de neurose, de doenças mentais, etc., e que estaria em oposição com a ciência, e que isso desapareceria ao longo do século XX. Essa foi a grande previsão feita. O que se sabe hoje em dia? Então, em resumo, todas essas afirmações são equivocadas. Primeiro, a ideia de que ciência, espiritualidade, fé e razão estão em oposição é completamente falso. Desde o início da Grécia Antiga, Pitágoras, Platão, Sócrates, por exemplo, lidavam diretamente com a espiritualidade e com a razão, e também com a ciência, como Aristóteles e tudo mais. Os fundadores da ciência moderna, Francis Bacon, Kepler, Newton, todos eles, na realidade, eram pessoas fortemente espiritualizadas e tinham motivações até espirituais
para desenvolver a ciência como desenvolveram. Claro que houve conflitos ao longo da história entre pessoas religiosas e cientistas, mas isso não é a média. Além disso, também o que se sabe é que, ao longo do que se previa, a espiritualidade não desaparece. Na realidade, só para a gente ter uma ideia, no mundo hoje, 84% da humanidade possui uma filiação religiosa. Se formos ver espiritualidade, maior ainda. Por exemplo, o Datafolha do ano passado mostrou que no Brasil, apenas 1% dos brasileiros se dizem ateus ou agnósticos, ou seja, não acreditam em Deus. E por fim, sobre o aspecto, sobre o impacto sobre a saúde, a gente vai conversar sobre um pouquinho mais para frente também, o impacto sobre a saúde da espiritualidade é muito mais importante do que se imaginava e, na realidade, muito mais positivo do que negativo. Então, dentro dessa, o que é importante a gente saber o que as pesquisas mostram do impacto da espiritualidade, da religiosidade na saúde das pessoas. Muito bem. Esse é um tema que, ao contrário do que muitos imaginam, é muito pesquisado. Nos últimos 30, 40 anos, foram produzidos milhares de estudos, literalmente milhares de estudos, sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde. De um modo geral, se avalia a espiritualidade como desde a pessoa ter ou não uma religião, mas o mais importante é como a pessoa usa a sua religiosidade, como ele usa a sua fé, a frequência com que ele participa de algum evento religioso, são alguns exemplos de espiritualidade. Mas os dados apontam, para cada dado que eu vou falar, que são os dados mais consistentes, e para cada um deles há mais de 100 pesquisas sobre o tema. Então, de um modo geral, pessoas com maiores níveis de envolvimento religioso ou espiritual, elas tendem a ter menores níveis de depressão ou recuperação mais rápida quando tem um episódio depressivo. Tem menores níveis de pensamento, ideação, tentativa e morte por suicídio. Só para a gente ter uma ideia, tem um estudo publicado por uma equipe de Harvard, publicado numa revista JAMA Psychiatry muito importante, e que seguiu mais de 70 mil pessoas por 14 anos. Os indivíduos que frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, ao longo de 14 anos, morreram 6 vezes menos de suicídio do que aqueles que não frequentavam. Isso controlando para variáveis clínicas, sociodemográficas, etc. Outro dado muito consistente diz respeito ao uso e abuso de substâncias, álcool e outras drogas. Consistentemente também um dos fatores protetores contra o uso ou abuso ou a dependência de substâncias é o envolvimento espiritual religioso, assim como no próprio tratamento e na recuperação. Então, depressão, suicídio, uso de drogas, mortalidade geral também, os estudos mostram de modo muito claro uma redução de 30% a 50% na mortalidade geral naqueles indivíduos que têm uma participação regular em atividades religiosas. E há também estudos bastante consistentes sobre bem-estar e qualidade de vida. Na maior parte das vezes, as pessoas mais envolvidas com religiosidade e espiritualidade têm melhor qualidade de vida. Embora possa haver também usos negativos da espiritualidade que também podem ter impacto negativo, mas isso é a menor parte. Nessa parte de pesquisa, assim, eu, na minha área, né, de álcool e drogas, eu vi esse artigo que você mencionou e até foi tema da revista The Economist, agora em março de 2023, que estava analisando o que eles chamam de morte por desespero, né? Que é morte por suicídio, por overdose de drogas, né, e por overdose de álcool, né? Nos Estados Unidos, especialmente a overdose de drogas, ceifou mais de 600 mil americanos pelos opiáceos, né? Mas eu achei interessante, assim, que eles fizeram a avaliação dos estados americanos e viram, assim, que o que importava não era só a religião que a pessoa professava, né, ou a denominação da sua vida religiosa, mas também se ela realmente frequentava a religião, né? Ela frequentava os cultos religiosos, né? Então, que acho que tem esse componente, né, da prática religiosa, né, que se mistura com o acolhimento social, a interação social, né? Gostaria que você pudesse comentar isso. Isso, exatamente. Um dos principais pesquisadores nessa área, o professor Tyler Van Der Wiel, professor titular de saúde pública em Harvard,
ele tem estudado e enfatizado muito isso, ou seja, os estudos mostram de modo muito consistente que só dizer se a pessoa é da religião X ou Y, ter ou não religião, isso muitas vezes não faz tanta diferença. O que faz mais diferença é o tipo de envolvimento e a intensidade deste envolvimento. E um dos marcadores muito significativos, justamente a frequência regular. Os estudos, de modo geral, separam mais ou menos de uma vez por semana a um grupo religioso. Esse tem sido um dos indicadores mais robustamente relacionados, por exemplo, no caso do suicídio e da mortalidade geral. Há toda uma discussão de quais seriam os mecanismos pelo qual a frequência religiosa impacta, mesmo quando se controla para contatos sociais, para suporte social geral. Mesmo quando você controla para isso, o impacto continua acontecendo. Então, é uma série de ideias, por exemplo, desde primeiro o suporte social, efetivamente, o próprio ensino das religiões que enfatiza, por exemplo, muitas vezes a ideia de um convívio familiar e social, a ideia muitas vezes também de uma visão de mundo, um sentido existencial, já que as mortes por desespero vêm justamente de um vazio existencial que torna a pessoa incapaz para enfrentar as dificuldades existenciais que todos nós temos. Então, a ideia de sentido existencial, a ideia de uma comunidade, a ideia de práticas regulares também que possam ter efeitos benéficos, desde a leitura, oração, meditação, ou seja, uma série de... Está se estudando. Hoje em dia, resumo, nas pesquisas, a gente não tem dúvida do impacto que existe. O grande questão hoje em dia é o mecanismo, de que forma essa religiosidade, esse envolvimento religioso espiritual impacta a saúde, o mecanismo. Essa é uma das grandes questões. Obrigado. Um aspecto assim na minha área mesmo de álcool e drogas, que eu gostaria de fazer uma pergunta mais específica, porque a religiosidade e espiritualidade, a gente sabe que impacta como fator de proteção para as pessoas não usarem drogas, né? Então, esse é um componente preventivo, né, independente da religião, né, tem um efeito que as pesquisas mostram que é um fator de proteção, né, ou diminui os fatores de risco quando tem a criança ou adolescente exposto a uma vida espiritual, uma vida religiosa. Por outro lado, né, dentro dessa mesma área, né, a gente sabe que quando a pessoa passa pela dependência química clínica, né, e precisa depois de um tratamento, a gente sabe que dentro do processo de recuperação, né, quase que fosse em paralelo ao tratamento, o componente da espiritualidade faz a diferença na estabilidade da pessoa, né? Eu acho que muito dos próprias reuniões de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, há um cultivo, né, da espiritualidade em sentido amplo, né? Eu gostaria dos seus comentários nesses dois aspectos da prevenção e na recuperação mesmo. Excelente, sem dúvida. Então, o uso ou abuso, dependência de substância é um dos lugares, das áreas, como eu comentei, que tem efeito mais robusto, né, o protetor da espiritualidade. Então, há vários possíveis mecanismos que se possa imaginar a esse respeito. Por exemplo, na prevenção, você pode ter, primeiro, um grupo de jovens que vai estar se socializando num ambiente em que não há predomínio de álcool e drogas. Nós sabemos que a ideia da socialização do adolescente, quando ele desenvolve habilidades sociais, ele querendo ser aceito pelo grupo, no momento que ele está muito vulnerável, né, a início de uso, a gente sabe que quanto mais precoce o início de álcool e outras drogas, maior o risco de ter problemas. Então, quando a pessoa está no ambiente religioso, por exemplo, ela começa a fazer essa socialização sem esses uso de substâncias, isso pode ser um mecanismo importante. Outro aspecto também, a ideia de modelagem comportamental, ver outras pessoas que ele admira, que tem e que conseguem conviver sem o uso de substâncias. Outra questão, o próprio ensino diretamente, né, objetivamente, contra o uso ou o uso excessivo dessas substâncias lícitas ou ilícitas. Outro aspecto que parece que pode impactar, ou seja, a visão de mundo como um todo, a visão do sentido existencial, do propósito existencial. Esses são alguns dos fatores que parecem impactam na prevenção. Em relação ao tratamento, como foi colocado, por exemplo, o AAINA tem os 12 passos. Inclusive, o AAINA surge de uma experiência espiritual do seu fundador,
que inclusive teve relação depois com Jung, etc. e tal. E 6 dos 12 passos têm uma relação com aspectos da espiritualidade. Às vezes falam de um despertar espiritual. Há estudos, inclusive, mostrando que os pacientes que referem um despertar espiritual dentro dos 12 passos têm melhor resultado. Mark Galanter, um grande pesquisador americano na área de álcool e drogas, trabalha bastante nesse sentido. Bom, na recuperação, o que nós vemos muitas vezes? O paciente na dependência, ele vai perdendo todo o círculo social dele de não usuário, né? Ele tem um problema grave de todo o círculo social dele de usuário. 2, ele tem um problema também de culpa e dos problemas que ele gerou no passado, comportamentos muitas vezes criminosos, ofensas nas famílias, etc. e tal, que a pessoa tem dificuldade de lidar com isso. E, às vezes o sentimento de achar que ela própria é uma pessoa que não tem mais solução, ela é a escória da sociedade, mina muito a possibilidade de recuperação. Então, esses são alguns dos aspectos. E a espiritualidade pode caminhar a gente nesse aspecto. Por exemplo, desde fornecendo um novo grupo social em que as pessoas não estão utilizando. Porque quando a gente tira a droga da vida do paciente no tratamento e evita o contato com as pessoas que ela tinha contato recentemente, basicamente você tira toda a vida social do indivíduo, porque ao longo da dependência a pessoa abandona todo mundo que não usava. Então, às vezes o convívio religioso vai trazer todo um novo convívio social, novos modelos, do mesmo também uma capacidade de se integrar e do perdão, do auto-perdão ou do perdão divino frente aos comportamentos do passado, além de uma rede social de apoio, sentido existencial, alto valor, recursos para lidar. Por exemplo, tem pacientes que relatam, teve uma tese de doutorado da professora Zila Sanches, da Unifesp, que estudou pacientes que se recuperaram de dependência química, ligado à espiritualidade e tudo mais. Por exemplo, a prece para lidar com fissura do crack. A pessoa, na fissura, ela começava a orar e fazer algumas preces religiosas, enquanto a onda da fissura passava. Então, todos os aspectos são importantes. Agora, tem um dado que eu acho que é absolutamente essencial. As pessoas tendem a olhar só para um lado e não para outro. Às vezes, o médico vai olhar só a parte biológica, o psicólogo vai olhar só a parte psíquica, o religioso só a parte religiosa. Como se houvesse uma oposição, como se o profissional ou o paciente tivessem que escolher qual abordagem. O que nós propomos, inclusive, está num guideline que acabou de ser publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, no Brazilian Journal of Psychiatry, um guideline que foi apoiado pelas principais autoridades no Brasil e no mundo na área de estudo de álcool e drogas. Você mesmo, Ronaldo, apoiou essa iniciativa. Nós falamos uma abordagem biopsico-sócio-espiritual. Nós temos que integrar tudo, o aspecto biológico, o aspecto psíquico, o aspecto social e espiritual. Esses aspectos, eles fazem uma sinergia se apoiando. Então, nessa diretriz, a gente fala que, às vezes, há, sim, comunidades religiosas que vão contra o tratamento médico. Ou há abordagens médicas que rejeitam o tratamento, por exemplo, a abordagem espiritual que é feita, ou pessoas que vai dizer só o aspecto social, sem levar em consideração o aspecto médico, psíquico, e assim que vai. Ou seja, para o benefício, o melhor interesse do paciente, nós temos que unir esforços em todos os aspectos, como possam ajudar de modo sinérgico na recuperação do nosso paciente. Obrigado. Um aspecto assim que tem ficado muito importante, né, em termos do estilo de vida, o bem-estar social, né? Então, principalmente que à medida que a população vai ficando mais idosa, esse é um assunto, né, que nos próximos muitos anos, né, não só porque a gente está envelhecendo, mas porque a população brasileira está envelhecendo, a população mundial está envelhecendo, e o bem-estar, né, quer seja, ele é cada vez mais importante, né, a interação social e algo que a gente chama mais globalmente de bem-estar, né? Como é que você avalia que a espiritualidade, a religiosidade pode impactar, né, na condição da qualidade, né, do bem-estar das pessoas que vão passando dos 60, não são idosos, né? Como eu já passei dos 60, mas essa me parece também uma questão relevante de como isso possa as pessoas se familiarizarem com isso, né? Isso, sem dúvida. Tem crescido, né, na medicina, na área de saúde como um todo,
a gente olha o aspecto da doença, claro, da limitação, e queremos evitar a doença, evitar o sofrimento, evitar a incapacitação, mas também só isso não basta, né? Não basta só não estar mal, é preciso busquemos estar bem e estarmos em plenitude, uma vida plena. Tem se falado muito hoje de florescimento humano, de realizar os nossos potenciais. Inclusive, na própria definição de saúde mental, que a OMS divulgou recentemente, nos últimos 10 anos, fala justamente que a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo realiza o seu próprio potencial e é capaz de lidar com os estresses, com a demanda normal do dia a dia e contribuir para a sua sociedade. Então, tem havido sim um crescimento na ênfase do bem-estar, da qualidade de vida e crescendo hoje em dia, mais até do que bem-estar e qualidade de vida, o florescimento. Realizar todo o nosso potencial, aquilo que eu estou destinado a ser, toda essa capacidade. E a espiritualidade tem sido muito estudada nesse sentido, também, inclusive, a questão dos idosos. Você falou da questão do envelhecimento. Nós sabemos, primeiro, que as pessoas das faixas etárias mais adiantadas tendem a ter maior nível de espiritualidade por dois fatores. Uma, porque vem de gerações mais religiosas, e também pelo próprio processo existencial, a pessoa começa a refletir mais, passar só do correria do dia a dia e começa a pensar mais no sentido existencial, uma avaliação mais distanciada de tudo que aconteceu e o que nos aguarda à frente, né? Então, a espiritualidade é algo que tem crescido muito. O estudo sobre isso nas pessoas de idade mais avançada e tem sido um dos grandes fatores. Quando a gente começa a estudar em pessoas de mais idade, quando você começa a perguntar a principal atividade social deles, aquilo que o ajuda mais a lidar com os problemas, com as dificuldades e que ajuda o seu bem-estar, com muita frequência eles vão trazer a espiritualidade. Então, nesse bem-estar vai estar, como eu disse, desde a interação social, existe um círculo social maior e mais profundo, mais coeso, existe uma ideia de um sentido existencial mais claro, um sentido para as dificuldades e problemas da vida, né? Assim como ferramentas para poder lidar com esses problemas. Então, isso parece alguns dos aspectos que impactam esse bem-estar. Alexander, assim, como é que você vê assim, a integração, né, da espiritualidade, da religiosidade e das melhores práticas médicas, né? Eu sei que tem várias faculdades em Harvard, né, locais desse nível de qualidade, né, que já incorporam, né, em setores de mind and body experiências, né, quer dizer, o equivalente disso. Mas às vezes eu vejo que no Brasil, às vezes a medicina está de um lado, né, os próprios médicos às vezes têm relutância de falar sobre esse assunto, né? Mas e você que participou e divulgou essas guidelines recentes aí, né? Como é que você, qual é a sua opinião assim mais objetivamente, como é que possa ser incorporada na prática médica a espiritualidade? Perfeito. Ronaldo, primeiro a gente passou realmente, eu estou há 30 anos mais ou menos nesse campo, a gente viu uma mudança radical na visão que os médicos e outros profissionais de saúde têm. Basicamente, não se falava sobre esse assunto nas faculdades, nos congressos, etc. E hoje em dia isso mudou de modo muito marcante, né? A maioria das faculdades de medicina no Brasil, acabou de sair um estudo de um colega nosso, o Giancarlo Luchetti, aqui da Federal de Juiz de Fora, levando de todas as faculdades de medicina do Brasil, a maioria delas tem algum conteúdo de espiritualidade no currículo. Então isso já mudou. Então, o que a gente percebe hoje em dia, tem pesquisas também nessa área, é que a maioria dos médicos e outros profissionais de saúde reconhecem que esse é um tema importante. O problema é que eles não foram treinados sobre como lidar com isso, como abordar o tema de modo ético e baseado em evidências. Essa é a grande questão, porque a pessoa pode abordar de modo atrapalhado e gerar problemas. E há várias diretrizes hoje em dia. Nós trabalhamos também no Position Statement da Associação Mundial de Psiquiatria nesse sentido. A Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou uma diretriz de prevenção cardiovascular, uma seção na área de espiritualidade. Então isso tem crescido bastante. Mas do ponto de vista bem prático, né, o que se pode fazer?
Primeiro e fundamental é coletar uma história espiritual. São perguntas simples. Eu, de modo geral, faço essa pergunta na história social do paciente. Então, eu pergunto sobre a família, os hobbies, etc. Eu pergunto assim, você tem alguma fé, alguma espiritualidade? E eu pergunto qual que é, se for o caso, pergunto se ele frequenta algum grupo e como essa fé e essa espiritualidade já ajudou ou pode ajudá-lo a lidar com os problemas que ele tem enfrentado. Então, de modo muito resumido, esse é uma estratégia que é bem valorizada e bem estudada hoje em dia, coletar essa história espiritual, e depois eu vou estimular o paciente a implementar, ou retomar, ou reforçar aqueles aspectos da sua espiritualidade que já foram úteis ou que possam ser úteis para ele hoje. Assim como a gente reforça aspectos sociais, o convívio com amigos, um hobby, um lazer, alguma outra atividade, assim como alimentação mais saudável, ou seja, outros aspectos. Então, o cuidado fundamental também, é claro, não é prescrever religião para o paciente, não é isso, e nem impor a um paciente que não tenha espiritualidade. A abordagem é centrada no paciente. Então, o paciente diz que ele tem uma espiritualidade e eu levanto o que ele tem daquela espiritualidade que pode ser útil, que já foi na sua vida, às vezes ele parou, ou que ele acha que pode ser útil para ajudá-lo a enfrentar. E eu reforço isso. Entre as estratégias religiosas e espirituais que os pacientes frequentemente comentam e que as pesquisas mostram, nós publicamos recentemente também um estudo sobre terapia cognitiva comportamental adaptada para a espiritualidade, que a gente inclui esses elementos da espiritualidade na TCC, e há ensaios clínicos controlados, duplo cego, sobre isso, mostrando a eficácia. Então, basicamente, que ferramentas o paciente usa, por exemplo? Primeiro, a frequência é um grupo religioso. A ativação comportamental. Ao invés de ele ficar parado em casa, isolado, trancado no quarto, ele começa a frequentar. Ele sai de casa e começa a ir num grupo, e nesse grupo ele começa a interagir com mais pessoas, e isso já ajuda. O trabalho voluntário que ele pode estar fazendo. Há práticas, por exemplo, de oração e leitura. O paciente fala, não, eu tinha o hábito do dia de manhã, tirar um tempinho para fazer uma leitura da Bíblia ou de algum texto que o inspire, fazer uma oração, uma meditação a esse respeito, para começar bem o dia e, ao mesmo tempo, buscar inspiração para lidar com dificuldades. Então, uma prática de leitura regular, de oração ou de meditação, ou a frequência a um grupo religioso. Outras estratégias também, por exemplo, o modo como ele enxerga o mundo. A religiosidade pode ser negativa, no sentido muito passivo. Não, eu estou assim porque é meu karma de encarnação passada. Eu estou assim porque é o diabo que está causando. Eu estou assim porque Deus está castigando e eu não posso fazer nada. Essa visão muito passiva, chamamos de coping religioso negativo. Isso está associado com mais depressão, pior qualidade de vida, etc. Mas existe uma outra possibilidade, um coping religioso positivo, que muitos colocam, por exemplo, uma parceria com Deus. Eu faço a minha parte, o resto está na mão de Deus. Ou seja, eu não tenho controle de tudo, mas eu sei, na visão religiosa, né? Deus é bom e é justo. Se eu estou passando por algo, tem uma razão de ser, benéfica, e mais, Deus dá o frio conforme o cobertor, na visão religiosa. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade, eu tenho recursos para lidar. Eu vou buscar o melhor modo de lidar, e o resto eu ponho na mão de Deus. Ou seja, nem eu delego tudo, e nem eu acho que eu sozinho consigo resolver tudo com uma onipotência. Então, esse coping colaborativo, eu faço o melhor que eu posso. No tempo eu aceito que tem coisas que eu não dou conta, mas aquilo que eu não dou conta teria um aspecto benéfico. Então, esses são alguns exemplos de crenças, práticas, estratégias religiosas que são muito úteis para muitos pacientes. Obrigado. Assim, o que você acha, assim, talvez uma provocação, não estava no nosso script aqui, mas assim, tem às vezes, um pouco da psicologia positiva, né, da técnica do perdão, né, do auto-perdão, né, acho que são conceitos em paralelo, assim, né, à espiritualidade. Como é que você vê, né, essa integração? Você já mencionou, né, a integração da espiritualidade dentro da terapia cognitiva, que para mim faz sentido, né? Se está dentro da esfera de crenças da pessoa, você poder usar de uma forma mais positiva, né? Porque mesmo a espiritualidade, como você mencionou, ela pode ter um componente negativo, né? A pessoa achar que é um destino, são forças demoníacas ou forças do mal, né? O mal existe, né? A gente sabe que existe, mas ele existe quando você deixa o mal prosperar, né? De alguma forma, quer seja na sociedade, quer seja dentro de nós mesmos, né?
Como é que você vê esses conceitos? Muito importante. A ideia da psiquiatria positiva, da psicologia positiva, né? Mais uma vez, não é negar o que já existia, é acrescentar. O problema é sempre que as pessoas ficam fazendo clubinhos, né? Os clubinhos é que são os problemas, né? Mas você acrescentar esse aspecto positivo de florescimento humano, de fomentar o bem-estar e tudo mais, é algo absolutamente importante. Inclusive, só para dar um exemplo, nós teremos agora no Congresso Americano de Psiquiatria, nós vamos dar um curso, vamos coordenar um curso sobre espiritualidade na prática clínica, e um dos conferencistas que nós chamamos para esse curso, o professor Dilip Geste, que foi presidente da Sul-Americana de Psiquiatria e é um expoente mundial de psiquiatria positiva. Ele vai estar falando sobre psiquiatria positiva e espiritualidade. Porque justamente a ideia da espiritualidade saudável é desabrochar o nosso potencial, é fazer com que a gente seja o melhor que a gente é capaz de ser. Né? E até numa visão mais transcendente existencial. Né? A vida tem um sentido mais profundo, a minha vida que tem um sentido mais profundo, e toda a religião faz essa ideia de se aproximar do sagrado, do divino, do perfeito. Então essa busca, né, do aprimoramento e da melhoria está muito ligada, assim, com a psiquiatria positiva, e muito das ferramentas da psiquiatria positiva tem relação com aspectos da espiritualidade, como você falou do perdão, por exemplo. Né? O perdão é um elemento central de grande parte das tradições religiosas e espirituais, e há uma série, né, de terapias que enfatizam o perdão, e para muitos pacientes a ressignificação espiritual e religiosa do que aconteceu e da vida é essencial nesse processo do perdão. Então, não há dúvida nenhuma, eu vejo grande integração na psiquiatria, psicologia positiva e na espiritualidade. Obrigado, Jean. Como é que você vê, né, essas experiências próximas da morte? Tem os relatos vêm ficando mais expressivos, né, nos últimos tempos, assim. Como é que e parece que é um pouco do limite, né, físico e espiritual. Como é que você vê essas experiências? Como é que a gente possa aprender aí nessa interface da espiritualidade e da medicina? Excelente, Ronaldo. Então, como a gente comentou, a espiritualidade é essa relação nossa com uma dimensão transcendente e sagrada. Esse transcendente é justamente algo que vai além desse mundo material. E aí, há um grande número de autores que mostram que, ou que defendem e que mostram que grande parte das tradições religiosas e espirituais surgem a partir de experiências espirituais. Se for ver os fundadores de muitas das tradições, desde, por exemplo, Moisés, né, tendo experiência com a sarça ardente no Monte Sinai, Buda tendo a iluminação, e vamos ver inúmeros exemplos nas tradições espirituais de que a experiência espiritual, que é essa experiência de contato com o transcendente, com uma dimensão espiritual, está na base dessas grandes tradições. Muito bem. E essas experiências, a gente sabe, não são só dos fundadores das grandes tradições. Na realidade, isso acontece na população. Nós temos um estudo recente que acabou de ser publicado em parceria com outros colegas, em que nós investigamos mais de 1.000 brasileiros, uma amostra da toda a população brasileira, mais de 1.000 brasileiros, em que nós identificamos que mais de 90% dos brasileiros tiveram alguma experiência espiritual mais significativa nas suas vidas. Ou seja, o raro é não ter. E as experiências são as mais diversas, desde uma experiência de união mística com Deus, uma experiência de quase morte, uma experiência de sentir a presença de alguém que já morreu, ver ou ouvir alguém que já morreu, assim vai. Ou seja, várias experiências, ou seja, 90% dos brasileiros, mais de 90%, já tiveram alguma experiência espiritual. Muito bem. Então, o primeiro ponto, do ponto de vista científico, o que nós temos que fazer é estudar, primeiro, a prevalência dessas experiências. Havia pouco estudo até recentemente, então a gente sabe que hoje em dia essas experiências são muito frequentes, primeiro ponto. Segundo ponto, se achava, pelo preconceito anterior que nós já comentamos, antes espiritual, antes científico, de que essas experiências seriam indicadores de doença mental. Seria coisas psicóticas, transtornos dissociativos, etc. Inclusive, a minha tese de doutorado foi com médiuns espíritas lá na USP. A gente fez a tese investigando as pessoas que tinham experiências de transe, de ver, ouvir, etc. E, na realidade, eles tinham uma saúde mental boa. Então, já se sabe também então, que essas experiências, de um modo geral, na população, não estão relacionadas com doença mental. Pelo contrário, as pessoas têm mais essa experiência, tendem a ter melhor saúde mental. Então,
são experiências frequentes, de modo geral associadas com saúde mental. São dois aspectos importantes. E tem um terceiro aspecto mais desafiador, é o que significa essas experiências. Elas são uma alucinação, são projeções dos meus desejos, etc. e tal, ou será que são um efetivo contato com uma outra dimensão da realidade que vai além desse mundo material, físico que a gente tem, a dimensão da consciência, do espírito, da mente, seja lá o que for. Então, que é o que as pessoas dizem que tem essas experiências. Sobre experiência de quase morte, que é a experiência espiritual mais bem estudada atualmente. Inclusive, nós estamos finalizando agora um estudo, um levantamento nacional de 200 casos de experiência de quase morte. Nós estamos orientando um doutorado da Mona Lisa Silva e o pós-doutorado do Marcelo Marocco, em que nós, desses 200 casos de pacientes, de pessoas que tiveram experiência de quase morte, é impressionante que, desses 200, 199 disseram que essa experiência real, é um real contato com uma dimensão transcendente. As pessoas têm uma sensação de veracidade muito grande dessa experiência. E essa sensação de veracidade se associa com mudanças existenciais. Há estudos, um publicado na Lancet por Pim Van Lommel, um cardiologista, mostrando que até 8 anos após uma parada cardíaca, mesmo quem teve parada cardíaca e não teve EQM, claro, tem alguma mudança existencial pela situação da parada cardíaca. Mas quem teve parada cardíaca e EQM tem muito mais mudanças existenciais, como maior crença em vida após a morte, menos medo da morte, maior espiritualidade, menos competitividade, espírito competitivo, etc. e tal. Então, assim, há um impacto existencial do indivíduo. E, por fim, há uma discussão que é mais desafiadora também sobre as percepções, que a pessoa diz que ela sai do corpo, que descreve o que aconteceu no ambiente. Claro que em muitos casos isso pode ser fantasia, etc. Mas há relatos, nós chamamos de alegadas percepções verídicas, em que a pessoa descreve algo que efetivamente aconteceu durante, por exemplo, uma parada cardíaca. Esse artigo da Lancet, que eu comentei do Pim Van Lommel, mostra isso. Uma pessoa estava numa parada cardíaca, sem reflexo de tronco cerebral, com midríase fixa, ou seja, sem fluxo sanguíneo cerebral, sem funcionamento cerebral, e a pessoa descreve conversas e atitudes que aconteceram durante o processo de ressuscitação, e ela se diz que estava vendo tudo de cima e descreve com detalhes a situação. Esses relatos existem, que apontam, talvez, para uma real percepção de uma dimensão que pode ir além do aspecto puramente físico-químico do cérebro. Obrigado, Alexandre. Uma pergunta que eu também faria assim, como é que a espiritualidade e a religiosidade pode influenciar na prática assim, os casos mais graves de psiquiatria, né? Nós psiquiatras temos os grandes desafios, né, das psicoses, né, transtorno bipolar, né, depressões mais refratárias, né? Como é que você vê que a espiritualidade e a religiosidade possa ajudar nesses casos mais difíceis da psiquiatria, né? Perfeito. Então, ainda há menos estudos sobre isso, mas já há vários estudos, mas há menos estudos. Essa é uma área muito importante que precisa ser investigada. Vou citar alguns exemplos de estudos interessantes que mostram sobre isso. Um deles é a tese de doutorado de um colega nosso, Bruno Paz Mosqueiro, psiquiatra do Rio Grande do Sul, e que ele investigou, junto com o professor Marcelo Fleck, pacientes deprimidos internados, pacientes graves, com depressão grave internados. E o que se percebeu? Primeiro, que o paciente que era internado, os pacientes religiosos tinham uma depressão mais grave quando eram internados. Lembrando, por que o paciente com depressão é internado de modo geral? Por risco de suicídio. Então, ou seja, um indivíduo que era religioso tinha que estar no nível de depressão maior para ter um risco de suicídio para ser internado, comparando com aquele que não tinha uma religiosidade. Então, mostrando um futuro protetor antes. E o mais interessante, embora os pacientes religiosos tivessem uma depressão mais grave quando internados, eles recuperaram mais rápido durante a internação. Houve uma melhora mais rápida desses pacientes e tinha uma escala de resiliência que foi aumentada mais nos pacientes que tinham uma religiosidade, inclusive mediram BDNF, né? O fator neurotrófico derivado do cérebro, ligado com a neuroplasticidade, com a recuperação dos pacientes que estavam melhor. Então, em resumo, em pacientes graves deprimidos, a religiosidade tem um aspecto importante, tanto na prevenção do suicídio, quanto na recuperação desses casos. Segundo exemplo, o transtorno bipolar. Nós
orientamos um doutorado de um colega, André Stroppa, aqui em Juiz de Fora. Foram 168 pacientes bipolares ambulatoriais. Tá? E o que nós encontramos? Foi um estudo longitudinal, foi o segmento, não sei se 1 ou 2 anos, acho que 2 anos de segmento, e nós percebemos que já no começo do estudo, os pacientes que tinham, por exemplo, um uso positivo da religiosidade, um coping religioso positivo, eles tinham 4 vezes menos chance de ter depressão do que aqueles que não tinham um coping religioso positivo. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto muito interessante, seguindo ao longo dos 2 anos, nós sabemos que o paciente, falando da saúde positiva, né, nós falamos, o paciente pode não estar deprimido e nem em estados de mania, mas ele não está bem, ele não está plenamente recuperado. Hoje nós chamamos de recuperação plena. Tem a ver com qualidade de vida, funcionalidade, etc. O fato é que ao longo dos 2 anos de tratamento ambulatorial, a maioria dos bipolares não estavam mais deprimidos nem em mania, estavam estáveis, estavam eutímicos. Porém, havia uma grande variação de qualidade de vida. Estavam todos sem depressão ou mania, mas a qualidade de vida variava muito. E o que nós encontramos? O indivíduo que no começo do estudo tinha mais coping religioso positivo, ele tinha 10 pontos a mais na qualidade de vida 2 anos depois. Ou seja, facilitava a recuperação plena. Por outro lado, embora menos frequente, a pessoa que tinha uso negativo da espiritualidade, o coping religioso negativo, tinha 20 pontos a menos na qualidade de vida 2 anos depois. Então, resumo. A espiritualidade em pacientes com transtornos mentais graves impacta, de um modo geral, positivamente, mas também pode ter um impacto negativo. Por fim, esquizofrenia. Há um grupo do Philippe Huguelet, na Suíça, que tem investigado muito sobre esses aspectos e se sabe, nós vemos na prática clínica muitos pacientes com esquizofrenia usam a espiritualidade como estratégia de enfrentamento. Às vezes também tem a questão de delírios místicos e tudo mais e tal, isso pode ser um problema, mas na maioria das vezes é uma fonte importante de apoio social, de significado e de coping para o enfrentamento. Eu agradeço muito aí toda a sua divisão desse conhecimento maravilhoso aí que você tem de 30 anos, né, estudando essa interface, né, da espiritualidade, da religiosidade e com a saúde, especialmente a psiquiatria. Eu acho que o trabalho seu, da sua equipe, é um grande capital humano, né, da psiquiatria brasileira, né, e você ter essa generosidade de dividir a sua experiência e conhecimento com a gente, né, eu agradeço realmente de coração. Então, espero que a gente possa se encontrar novamente. Nós vamos tentar divulgar o mais amplamente possível essa entrevista maravilhosa que você deu aí para poder democratizar esse conhecimento aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. Um prazer enorme conversar contigo. Parabéns pelo trabalho incansável que você tem feito também, não só em pesquisa, mas também de divulgação para o público sobre várias questões fundamentais para a saúde. É sempre um prazer. Muito obrigado.